E a Juventus da Itália fez proposta ao Corinthians por André. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com duas pessoas do Corinthians e ambas asseguraram que a oferta não chegou, embora exista a expectativa de que até o fim dessa semana a conversa possa ter avançado. A Juventus tem interesse na contratação do André. Coisa de 15 dias atrás, houve uma videoconferência entre dirigentes do Corinthians, dirigentes da Juventus e o volante acompanhado do seu empresário Diogo Silva. O Diogo, inclusive, está no México para oficializar a transferência de um dos seus atletas, o Naves, zagueiro do Palmeiras, para o Necaxa, operação de 3 milhões de dólares. Na volta ao Brasil, aí sim ele vai se debruçar sobre essa negociação com a Juve. O Corinthians já avisou a Juventus que quer 18 milhões de euros por seus 70% dos direitos econômicos do André. A gente está falando de um valor fixo de 105 milhões de reais. O Corinthians ainda sonha com mais 4 milhões de euros em bônus ou 23 milhões e meio de reais. A Juventus deve fazer uma primeira proposta com cifras inferiores. E aí o Corinthians vai tentar se aproximar de tais valores com a necessidade urgentíssima de colocação de dinheiro em caixa. Contei para vocês durante o fim de semana sobre um terceiro transfer ban que o Corinthians recebeu agora da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Tudo porque venceu na última sexta-feira uma parcela de um grande acordo com a CNRD de 8 milhões de reais. O Corinthians não fez o pagamento e existe a promessa da CNRD de deixar o Corinthians proibido de registrar atletas por 6 meses, ainda que exista a quitação nas próximas horas. Além dessa questão da CNRD, o Corinthians ainda deve 8 milhões de reais para o Philadelphia Union, processo que ele resultou em punição na FIFA, além de 3 multas também na FIFA de mais ou menos 2 milhões de reais. Você pensa que acabou? Preciso contar que nessa semana vence o segundo mês de direitos de imagem atrasados e o Corinthians não tem conseguido fazer pagamentos a seus atletas. Eu quero começar falando do André, né? O André, volante que o Corinthians espera vendê-lo agora na janela de transferências. E segundo, né, o meu timão, a Juventus deve enviar a proposta oficial essa semana, deve chegar aí na mesa do Coringão. Até o momento existem negociações, conversas. Vou enviar essa proposta de tanto, quanto vocês querem, enfim, então cada um já sabe, né? Um sabe, a Juventus sabe quanto o Corinthians quer e o Corinthians sabe quanto a Juventus vai oferecer. Tem outros clubes na parada também, mas a Juventus está na frente. Aliás, Juventus, que foi um furo de reportagem que eu trouxe, na época que eu trouxe aquele furaço, né, do Milan, né, que melou a negociação, a transferência do André para o Milan. Esse meu amigo, se eu não divulgo, ele estava vendido, você pode ter certeza, e falo isso, né, não adianta vir com falsa modéstia. Foi numa sexta-feira à noite, já estava indo embora o André, tá? E eu trouxe naquele mesmo dia que a Juventus também tinha feito uma proposta, mas o André optou e preferiu o Milan, tá? Agora, a proposta da Juventus, segundo o meu timão, deve ser de 22 milhões de euros, 18 milhões de euros na mão, no cash, e mais 4 milhões em bonificações. Eu acredito que o Corinthians vende porque o Corinthians queria 20 milhões de euros. Se chega a 18 mais 4, 22, enfim, eu acho que vai dar negócio. Só não posso confirmar para vocês realmente se o Corinthians vai aceitar, acredito que sim, e não posso confirmar se essa proposta vai chegar essa semana. O Corinthians ainda não sabe, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e fala para mim aí se você acredita que o André será vendido nesta semana no clube de Parque São Jorge para o futebol italiano, né, mais precisamente para jogar lá em Turim, na Juventus. Comenta aqui. Olha só, informação também importante para você, torcedor corintiano, é que o técnico Fernando Diniz está de olho no atacante Luiz Fernando, o Luizinho. Ele tem evoluído bastante na base do Corinthians, tem feito muitos gols, né, pelo Coringão, na temporada 2026, tá? Ele tem 89 jogos pelo Corinthians e 25 gols marcados aí pela categoria sub-20. Ele é o principal destaque, né, e artilheiro da base alvinegra, tendo anotado 10 gols em 39 jogos na temporada 2025, né, e mantendo aí um forte ritmo, né, de goleador, tá, nessa temporada, né? Não é à toa que o Luiz Fernando, ele já supera os números, né, da temporada passada, porque ele já soma aí 12 gols em 21 partidas, né, pelo timãozinho, enquanto em 2025, né, ele havia, né, feito aí os 11 gols, né,
em 39 compromissos, né? Então a gente tem aí números bem interessantes, tá? Do nosso querido aí Luiz Fernando, tá? O Diniz está de olho no Luizinho, né? Que é um jogador que atua pela direita, canhotinho, né? Fez até um golaço de falta aí. Porque o Corinthians precisa de jogadores que cortam para dentro, que tem velocidade, que vai no X1, tá? E o Luizinho tem agradado o técnico Fernando Diniz, que ele, né, o Marcelo Paes, o Júlio César, tem acompanhado os jogos da base do Corinthians. Então, tem tudo para ser promovido agora no segundo semestre e talvez resolver uma carência, né, do Corinthians, que precisa de mais jogadores de velocidade, de mais jogadores de drible, né, que vão para o fundo, ou cortam para dentro e chutam. Enfim, e o Corinthians não tem mais nem certeza se vai contratar, sofreu 3 transfer bans e até a própria contratação do Wesley já está em risco, porque o Corinthians primeiro espera pagar o salário dos atletas, né, a imagem que está atrasada, para depois, né, pensar em pagar o transfer ban. Eles têm 3 transfer bans, né, ativos, e o Corinthians ainda quer vender jogadores antes de pagar o transfer ban, então vai ter que contar com os reforços caseiros, e aí a base sempre é um lugar para você, né, buscar ali um socorro, um refúgio, tá? E você gosta do Luizinho? Gosta do Luiz Fernando? Comenta aqui embaixo e deixe o seu like. Olha só, você sabia que o nosso querido Breno Bidon, isso mesmo, tá? O Breno Bidon, que é um dos jogadores que o Corinthians pensa em negociar e vender, né, na janela de transferências agora, no meio do ano. Inclusive tem aí sondagem da Atalanta, vários clubes já demonstraram interesse pelo Breno Bidon. Você acredita que tem uma curtida, né, do Breno Bidon bem curiosa, né, nessa semana, nesse domingo, né, que chamou muito a atenção aí dos torcedores corintianos? Eu, sinceramente, tá? Sinceramente, eu espero que isso aqui seja sem querer, né, porque não faz sentido. A postagem do Legião de Jorge, né, é o perfil, diz aqui: gostaram da brincadeira? Corinthians tem no momento 2 punições da FIFA e uma da CBF devido a multas de acordo de atletas. E a postagem diz: quem tem 3 tem mais. Corinthians ganha mais um transfer ban de presente e agora acumula 3 ao mesmo tempo. Essa postagem, acredite ou não, tá? Acredite ou não, ela gerou uma curtida do Breno Bidon, né? A gente foi olhar, né? Claro, nossa produção aqui, né? Eu, Douglas e companhia, nós fomos olhar e é realmente o perfil, né, do Breno Bidon, o perfil oficial, né, do jogador corintiano, realmente, que deu essa curtida. Você pode olhar aí na tela aí, ó. Inclusive tá aí, ó, Breno Bidon e outras pessoas curtiram, né? Eu cliquei aí realmente em Breno Bidon e é a postagem dele. Quem tem 3 tem mais. Corinthians ganha mais um transfer ban, né, de presente e agora acumula 3 ao mesmo tempo. Enfim, né, cara, sei lá, eu acho um pouco deselegante o jogador do Corinthians curtir esse tipo de situação, mas espero que tenha sido sem querer, né? Lembrando que o Corinthians pede alto para vender o Breno Bidon, né? E a postagem fica um pouco polêmica, né? Porque o Corinthians está pedindo alto. Às vezes o jogador quer ir embora e o Corinthians pedindo alto atrapalha até a saída do jogador. E além disso, o Corinthians deve direito de imagem. As pessoas começam a ligar pontos e começam a achar que o jogador tá bravo, tá irritado, tá curtindo esse tipo de situação aí. Mas, enfim, a gente pode até achar que é legal a publicação, né? Enfim, não tô aqui, o perfil até me segue tudo, né? Um abraço pro pessoal do perfil, né? Enfim, do Legião. E a questão é que eu acho a curtida assim um pouco, né, com falta de sensibilidade, um pouco sem noção. Porém, né, pode ter sido sem querer. Então, nós não vamos fazer nenhum valor de juízo, né, nenhum juízo de valor, né, e vamos esperar o Breno Bidon aí se manifestar, porque ele não retirou a curtida, né? Não sei se foi sem querer ou não, mas ele não retirou. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. Vamos seguir aí falando do Coringão. O Corinthians tem interesse no Carlos Vinícius? Tem, tá confirmado, já confirmei com as fontes dentro do Corinthians. O Corinthians tem muito interesse e vai estar na briga pela contratação do Carlos Vinícius.
Agora, o Corinthians abriu negociações? Não. O Corinthians fez proposta? Muito menos, tá? Então não tem nada hoje de Corinthians e Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, ele não atingiu o número de jogos, né, que estava no contrato ali no primeiro semestre, uma renovação automática com o Grêmio, até porque não dava para atingir mesmo, por causa da Copa do Mundo. Se fosse questão de gols, ele atingiria, porque o homem não para de fazer gol, né? Você viu aí, já fez gol essa semana. O homem realmente hoje é o maior goleador aí do futebol brasileiro, tá? O Corinthians teve chance de contratar ele por R$750 mil, ele foi baixando a pedida de 1.200.000 para 1.000.000, 1.100.000, 800, ele queria muito jogar no Corinthians. E na época, né, o então executivo de futebol, o Fabinho Soldado, preferiu contratar o Vitinho, né, pagando até 1.200.000 mais caro pelo Vitinho, talvez pela necessidade, enfim, não sei qual que foi. Não quis o Carlos Vinícius, tá? Agora o Corinthians já sabe, para contratar o Carlos Vinícius, R$2 milhões por mês. É o valor hoje que um centroavante do patamar dele ganha, né? Ele fez muitos gols na temporada passada, esse ano já tem feito muitos gols e é o que ganha hoje um centroavante que faz o número de gols que ele faz, que joga em time grande. Enfim, no Grêmio, apesar de aceitar ganhar 750, 800 mil no Corinthians, no Grêmio ele ganha um pouco mais de 1 milhão, ele tem um salário bom no Grêmio. Então, meu amigo, quem quiser ficar com ele, né, e vencer a concorrência do Grêmio, o Inter está de olho, enfim, vários clubes, né, estão de olho no Carlos Vinícius, então tem proposta de fora também, enfim, proposta dos Estados Unidos, proposta da Arábia, proposta da Europa, né, tá em alta o Carlos Vinícius, o Corinthians vai ter que pagar R$2 milhões por mês. A pergunta agora é essa, vale R$2 milhões por mês? Eu quero que você comente aqui embaixo, e se você acha que vale o investimento pagar R$2 milhões pelo centroavante Carlos Vinícius que está no Grêmio. Cara, se o Corinthians fizer uma proposta de 2 milhões e todo mundo fizer uma proposta de 2 milhões, eu tenho quase certeza que ele vai para o Corinthians. Agora, é claro que se o Corinthians não chegar no número, né, no valor que os outros oferecem, aí já fica um pouco mais difícil. Por isso que eu quero a sua opinião. Se você acha que vale a pena o Corinthians pagar R$2 milhões pelo Carlos Vinícius, que é o valor dele de mercado. Não que ele tenha pedido isso ao Corinthians já, tá? Mas o Corinthians já sabe o valor de mercado, todo mundo já sabe. Enfim, agora é esperar para saber se o Corinthians vai abrir negociação e enviar a proposta, tá bom? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!